boa noite, que o Senhor abençoe vocês com sua graça e com a paz do nosso Senhor. Fico feliz em estar de novo aqui. Hoje o Senhor colocou como Salmo 77 ao meu coração. Nós vamos fazer essa oração. O Salmo 77, ele é muito interessante, porque ele fala de um processo humano muito normal e que muitos vivem, todos vivem isso, que é o passar da angústia para um estado de contemplação. E hoje eu creio que o Senhor fala através desse vídeo que Ele está tocando na visão com que você olha a vida. Ele está trazendo consciência para as situações que você vem vivenciando. Olha só, vou ler um trecho que diz assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre o teu constante amor? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele a sua compaixão na sua ira? E aí tem um ponto de virada, no versículo 10. Então pensei, a isto apelarei, aos anos da destra do Senhor. Lembrei-me das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. E é interessante porque algumas versões vão falar o seguinte, nessa parte do versículo 10 vai dizer assim, então pensei, isto é a minha angústia. E quantas vezes, tomados pela angústia das situações do dia a dia, a gente vai buscar ficar naquele, que o salmista também vai falar, naquele charco de lodo, as águas me sobem até o pescoço, atolei-me em profundo lamaçal e não se pode estar de pé. Está sendo falado sobre esse processo, né, de reconhecer, aliás, estar tomado por emoções, por pensamentos, situações cansativas, desgastantes, situações que não se vê uma saída daquela situação, sabe? Para muitos talvez o Senhor hoje esteja falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a sua salvação. A gente não entende os processos que a gente passa, na maioria deles, depois a gente entende um pouco, mas se a gente for olhar para esse Salmo 77 e olhar para a vida de José, para a vida de Moisés, para a vida de todos esses que vieram antes, dos discípulos, talvez fique mais fácil da gente compreender que existem desertos, como é chamado no meio evangélico cristão, existem desertos que vão trazer para a gente essa sensação dessa angústia, e essa angústia humana, ela é normal, e ela também é interessante porque ela mostra como é importante se relembrar e estar ligado àquilo que o Senhor já fez por nós. Porque estar ligado naquilo que o Senhor fez por nós é se conectar ao milagre que é Jesus. Você imagina? Talvez aquele cara do tanque de Betesda que não andava há tanto tempo, estava jogado lá naquele lugar. Quando Jesus curou, talvez ele possa ter passado a vida inteira dele lembrando daquele fato. Mas pode ser que em alguns momentos de outras aflições que ele teve que lidar, ele tenha se esquecido e se angustiado, mas ele se lembrou que o Senhor tinha feito por ele. Se lembrou que ele não andava, que ele foi paralítico e voltou a andar. Se lembrou Lázaro que um dia ele esteve morto, mas agora já vivia. Se lembrou a mulher do fluxo de sangue que jorrava sangue e todos as esculhambavam, as excluía, e agora ela já não mais passava por aquilo. Se lembrou todos esses feitos, se lembraram os discípulos do tempo das prisões, de como foram livres, se lembraram as viúvas que foram ajudadas tanto no Velho quanto no Novo Testamento, como Deus multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, como fez com que a dracma fosse achada, como fez com que a filho voltasse à vida, sabe? Essas coisas não é falta de gratidão, e talvez você pense, o que será que eu fiz de errado para Deus estar distante de mim? Ou isso está dessa forma na minha vida? O que eu fiz de errado?
mas são processos que a gente passa, são situações que a gente não compreende e não são feitas para a gente compreender, mas são feitas para a gente lidar com as nossas questões internas. Talvez, se posteriormente a mulher do fluxo de sangue se deparou com uma outra situação muito complexa e que ela não conseguia resolver de forma alguma, ou uma situação de penúria por muito tempo na vida dela, ela foi se relembrar do que o Senhor fez por ela. Então isso é uma escalada vibracional, se a gente for poder chamar assim de alguma forma, que é de se conectar com essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se lembrar de como a graça dele é viva, ainda mais nos momentos que a gente nem imaginava que haveriam reviravoltas, sabe? E esse salmo fala de reviravoltas, porque daqui em diante ele vai falar sobre isso. Ele se lembra das bênçãos, da chuva, se lembra de como remeu o povo do Egito, e também é um salmo que fala da finitude das coisas, tanto das coisas boas como das coisas ruins. Fala do fluxo da vida, e a vida é esse fluxo. Se você está vivo, se você está viva, meu irmão, minha irmã, é sinal que você está passando um constante Salmo 77, né? Então, às vezes a gente precisa só parar e entender que é da humanidade viver isso, né? Não ficar buscando situações e razões externas, e tudo que possa estar acontecendo, o que será que... Sabe, a mente humana, ela vai buscar, em meio ao tormento, em meio à dor, ela vai buscar uma solução para compreender aquilo e buscar uma solução lógica. Mas o que o Senhor nos lembra é que, às vezes, a lógica, ela afasta o ser humano de Deus. De Deus no sentido de relembrar da experiência e não de buscar uma solução imediata. Não que a gente não tenha que buscar a lógica, lógico que devemos, mas devemos lembrar que a nossa existência veio depois de que o mundo todo já estava aqui. E nós vamos embora e o mundo vai continuar. E então que a gente tenha esse ponto de ancoragem em Deus para relembrar sempre quando a gente estiver indo para baixo, estiver meio para baixo, para a gente agradecer. Tem sempre coisas para a gente agradecer. E esse salmo fala sobre isso. Então vamos orar? Pai, a Ti rendemos graça, porque seu amor é bom e dura para sempre. Nos revista, Senhor, de poder e de autoridade durante esta oração, durante essa noite. Cobre, Pai, os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos familiares, nossa criação, todos que estão ligados e tudo que está ligado a nós. Cubra com o sangue de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Pai, blinda, Senhor, traz uma blindagem espiritual, uma blindagem emocional. Pai, eu não sei quantos corações vão chegar nessa oração, buscando um socorro, um alívio, ou com uma dor, uma carência. Mas, meu Deus, eu sei que se essa pessoa está viva aqui, passando por uma situação desafiadora, o Senhor já fez milagres. O Senhor já proveu na vida dessa pessoa, seja um alimento, seja um calçado, seja uma roupa, uma ajuda inesperada, um livramento no tempo exato, mas eu tenho certeza que a sua mão de poder e a sua mão de favor já foi sobre essa vida, Pai. Perdoa os nossos erros, ignorâncias, transgressões, perdoa, Senhor, as nossas maldades. Senhor, eu te peço, Pai, inclina os seus ouvidos para as nossas orações, Pai. Se porventura essa pessoa tiver uma provação de fé, Senhor, se essa pessoa estiver em algum tipo de situação que ela não consegue ter compreensão, Pai, do que fazer, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, ministra do seu direcionamento espiritual, do seu direcionamento emocional, do seu direcionamento dos pensamentos, Pai. Nós queremos declarar reordenação dos pensamentos, que volte à ordem perfeita, assim como o Senhor ordenou desde que fosse no princípio. Nós cancelamos toda a perturbação que vem nos ares, toda e qualquer interferência maligna sobre a mente dessa pessoa. Pai, envia os teus anjos ministradores, Senhor, do seu bálsamo, do seu alento, Senhor. Envia os teus anjos ministradores, meu Deus, do seu socorro emocional, dá descanso ao cansado, dá força ao caído, Pai.
revigora aquele que está exausto, Senhor. Pai, traz uma boa noite de sono, renova os teus filhos nessa madrugada, renova a alma, o corpo, o Espírito Santo de Deus, que venha sobre nós nessa madrugada e que, assim como enquanto oro, o Senhor ministra, diga que eu estou reconstituindo, porque de nada adianta o Senhor restituir na sua vida se você não estiver pronto para restituir aquilo. Primeiro, para você possa andar, você precisa curar as feridas, tratar as feridas para que o seu corpo esteja bom de novo, para que você possa voltar à caminhada. Então, assim como no Salmo 77, por volta do versículo 10, provavelmente e com certeza o Senhor já ouvia desde antes dessa pessoa, desde Asaf, né? Tido um salmo de Asaf, desde antes de Asaf começar a falar. Então, já sabia o que estava no coração e no íntimo. E quando ele começa a trazer aquilo, conversar com Deus, que esse é o grande ponto, é a conversa com Deus que transforma a situação. Quando a gente conta para ele as nossas dores, nossas preocupações, Deus, estou exausto, não aguento mais, pelo amor de Deus. Jesus, socorre o teu filho. Essa frase é poderosa. Nós conseguimos receber de Deus, porque nós batemos a porta e a porta abre. Mas, acima de tudo, essa parte já não seria Deus trazendo a sua própria consciência, a sua misericórdia sobre o salmista, a partir do 10, quando ele reconhece, vou pensar nas coisas passadas, vou pensar nas bênçãos que Deus já trouxe, vou pensar nas curas que o Senhor já fez na minha família, no meu passado, vou pensar nas coisas boas, ou vou reconhecer que isso é uma aflição minha, essa pequenez minha, mas que Deus continua sendo Deus, com tudo que Ele fez no passado e fará agora e no futuro. Será que não é essa visão que essa palavra está trazendo e que Deus já estava ministrando no coração dele? Então, para que Deus possa fazer uma mudança na sua vida, Ele precisa mudar a sua consciência, o start, Ele dá um start novo, um novo Gênesis, né? Um novo começo para os seus pensamentos. Ele traz luz sobre o abismo e a luz era boa. Então, ele envia o verbo desde o princípio, que o princípio estava em Deus e era Deus. Então, aquele verbo diz que haja luz e houve luz. Então, estas palavras que estamos falando aqui hoje não são só palavras, mas são a própria consciência viva de Deus ministrando na sua consciência para reconhecer o grande agir e o grande mover de Deus a partir desta experiência, a partir do ponto de virada, para que o Senhor possa restituir os demais níveis do seu corpo, do seu ser, da sua vida, físico, mental, emocional, espiritual, relacional e tudo quanto foi tocado e quanto foi destruído e foi transformado, limpo e salvo pelo sangue de Jesus. Amém? Pai, a Ti rendemos graça porque Seu amor é bom e dura para sempre. Senhor, ministra sobre nós, Senhor, essa nova consciência, essa nova forma de ver e enxergar o mundo, de falar, de ouvir. Nós entendemos a partir dessa palavra, Jesus, que tem coisas que já não cabem mais para serem ditas, repetidas, recontadas, ditas de novo, reclamadas, porque a partir do momento que o Senhor muda a consciência, que o Senhor começa a restituição na sementinha de mostarda que habita em nós, na nossa fé, isso passa para a mente, cria consciência, a consciência cria um novo olhar, uma nova forma de ouvir, de experienciar, que vai gerando provas para nós mesmos dessa transformação, esse auto-reconhecimento das mudanças, que já não somos mais aquilo e somos outras coisas, esse contemplar ao redor de nós, assim como o salmista fez, das bênçãos, essa consciência que vai se transformando numa forma de viver e de viver, uma emoção nova vai gerando, uma gênesis nova no nosso coração. Pai, que a partir desse ponto de virada, onde o nosso ser se abre para o novo e o velho já não tem mais passagem na nossa vida, Senhor, nós possamos receber as bênçãos que o Senhor tem para você. Pai, entrega, Senhor, a cada um hoje, Senhor, a bênção que mais necessita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo,
O Senhor diz: diga aos meus filhos que os encontro em silêncio. Talvez tem pessoas que nem oram mais, só ficam em silêncio olhando para algum lugar, mas até esse silêncio o Senhor encontra o seu coração. Até nesse silêncio o Senhor toca e transforma. Por isso que tem eu tô com o nariz tampado, mas tem uma música que diz: Espírito Santo, olhe por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu não consigo. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar, mas necessito. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem interceder por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, estou sentindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Amém? A linha mestra da canção é essa. Agora, posso ter feito um remix aí, com toda certeza. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Se ela, Pai, Senhor, essa oração, essa palavra, que possa causar frutos nos corações, nas mentes, no espírito, se ela com o sangue de Jesus, Pai, e que ela seja viva e eficaz sobre cada um de nós. E no nome de Jesus Cristo, desejamos uma boa noite, que o Senhor abençoe vocês. Amém?